A sexta turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, acabou invalidando provas de tráfico de drogas que foram obtidas por meio de delação. Para o órgão, e aqui eu vou abrir aspas, a mera denúncia anônima, sem outros elementos indicativos de crime, não autoriza o ingresso de policiais no domicílio. A ação de policiais militares se deu a partir de uma denúncia de crime, via Disque Denúncia. No endereço do réu foram apreendidos 58 vasos de maconha e um homem foi denunciado por tráfico de drogas. Apesar desse flagrante, o tribunal entendeu que seria necessária a demonstração de indícios mínimos e seguros, invalidando as provas obtidas. Você, Cristiano Beraldo, delação, ora pode, ora não pode. Só que os policiais foram até lá, identificaram os vasos com maconha. Não é que era um vasinho com a florzinha de maconha, 58, Beraldo. Pois é, denúncia anônima, né? Aí realmente não tem elementos necessários para atender os dispositivos legais que possam provocar alguma consequência para aquela pessoa que estava cometendo um crime. Isto é um crime, é proibido, então é um crime. Você estava ali cultivando droga para vender, para fazer o que você quiser. Não pode, não pode. Aí você vai lá, a polícia atende a essa denúncia, vai lá, constata o crime. Mas aí tem uma filigrana, tem um detalhe, tem uma coisa qualquer que a gente já não sabe se está lá por uma falha ou por uma omissão proposital. Este criminoso escapa. Aí a lei vai servir para quem? Qual é o estímulo que a sociedade tem em cumprir a lei? Porque quando você olha que o seu vizinho está ali tranquilamente cultivando as suas drogas e que a polícia, ao dar o flagrante, é depois simplesmente tida como alguém que cometeu um ato indevido em relação àquele sujeito, qual é a tua impressão? Que você é um otário, você é um mané. A gente às vezes tem que fazer esse programa aqui com o nariz de palhaço, porque é assim que a gente se sente diante de decisões como essa. É inacreditável que no auge desta discussão que nós estamos tendo em relação às drogas, a justiça ainda produza este tipo de decisão, que não é a mais grave da nossa história recente. Diga-se de passagem, tivemos casos absurdos. Eu nem estou falando do André do Rap, que saiu livre, leve e solto pela porta da frente e desapareceu para continuar comandando a sua organização criminosa em paz. A gente vê coisas absurdas sendo decisões proferidas para liberar claramente criminosos, traficantes, pessoas com quantidades absurdas de droga. Então nem aí, saem livres, leves e soltos. Que mensagem se passa para a sociedade? Esse é o ponto. Pois é, mas esse é um caso curioso, né, Mota? Porque teve o registro via Disque Denúncia desse anúncio, essa delação, essa denúncia que foi feita por meio desse dispositivo eletrônico. Daí os policiais foram até a residência do camarada. Encontraram 58 plantas de maconha. Ele foi denunciado por tráfico de drogas. Ou seja, flagrante. Só que a corte entendeu que seria necessária a demonstração de indícios mínimos e seguros. E invalidou as provas obtidas. Estranho, né, Mota? É um desafio, Caniato. É parecido com aquele caso dos 700 quilos de cocaína que foram apreendidas, escondidas entre frutas num galpão. E, se eu não me engano, aquela operação também foi anulada, porque, segundo a decisão, não havia um mandato para entrada em domicílio, embora se tratasse de um galpão e não de uma residência. Como eu não sou jurista, o meu comentário não vai ser jurídico. Eu vou usar o meu bom senso. É evidente que toda ação policial deve ser baseada no cumprimento da lei. A gente fala isso aqui toda hora, né? Polícia tem que cumprir a lei. Agora, boa parte das investigações que eu conheço, bem-sucedidas, usam de alguma forma denúncias anônimas. Uma das iniciativas mais bem-sucedidas que eu conheço de combate ao crime no Brasil é o Disque Denúncia aqui do Rio de Janeiro, responsável por acabar com a onda de sequestro que nos anos 90 aconteceu aqui. E funciona
totalmente baseado em denúncias anônimas. É preciso encontrar um equilíbrio entre o cumprimento da lei e a leniência com os criminosos. É como eu estava falando há pouco tempo aqui, né? É um fio da navalha onde a gente tem que andar. Se você errar por um lado, você está usando a polícia como um instrumento de opressão totalitário, que vai ser inevitavelmente usado contra adversários políticos. E se você erra para o outro lado, você está dando aos criminosos um passe livre. Infelizmente, aqui no Brasil, o sentimento nos últimos anos é de que a leniência tem prevalecido. Você, Zé Maria, faltou o quê? Mandado de busca e apreensão? Os policiais foram apressadinhos? Precisavam ter passado antes na justiça iria expedir esse mandado de busca e apreensão, e aí sim eles poderiam entrar na residência ou na propriedade daquele camarada, é isso? Foi o que entendeu o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o que seria a última instância da Justiça do Brasil. Transformaram o Supremo em última instância, mas na verdade o Supremo só entraria em caso de debate constitucional, né, de matéria constitucional. Mas acabou que tudo vai virar no Supremo Tribunal Federal, até o porte de maconha. Não considero que isso seja uma matéria constitucional relevante para ser analisada no Supremo, e sim essa história do STJ. Eu vou falar aqui de várias novidades, né, e matérias em primeira mão sobre esse assunto. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, propôs refundar a polícia diante desse caso da Marielle, né? Diz ele que era preciso refundar para combater o crime organizado. Aí eu fui conversar com o pessoal que lida com segurança pública. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado Alberto Fraga, me disse o seguinte, que exatamente para evitar casos como esse aqui do STJ, colocar em votação a nova proposta do Código de Processo Penal, CPP. O Código de Processo Penal é a Bíblia para dizer como o processo deve ser elaborado. E aí entra exatamente essa questão. Essa questão da autonomia, a polícia e os dados coletados pela polícia, independente da situação. Então, um ponto. Vai estabelecer uma semana para votar projetos sobre segurança pública na Câmara dos Deputados. E aí entra combate ao feminicídio, algumas ideias sobre como proteger a mulher, por exemplo, obrigar o Estado a notificar a mulher ou informar a mulher de que o agressor dela foi preso e agora está sendo colocado em liberdade. Isso porque aqui em Brasília aconteceram um caso em que o marido, ou ex-marido, ou ex-companheiro foi preso, saiu da cadeia e foi lá matar a mulher. Então, assim, é um dos pontos. Outro é o CPP, e outro é a proposta do governador do Rio Grande do Sul sobre o fim das progressões. Então, é uma reação importante sobre segurança pública. Por outro lado, essa história de refundar a polícia, o deputado Coronel Meira, que é do PL de Pernambuco, me disse o seguinte, ele foi atrás de avaliar o que é isso. O ministro Gilmar Mendes não apresenta e não apresentou uma proposta do que seria esse refundar a polícia. Mas, no meio policial, e olha, senhores, existem mais de 40 representantes policiais na Câmara. 29 só policiais militares, representantes de vários estados, coronéis, cabos, sargentos e tal. 29 só policiais militares. Mas existem bombeiros, policiais civis, policiais federais. Isso forma um grupo muito importante de segurança pública na Câmara. E há uma proposta. A proposta é fortalecer o policial, fazer um piso nacional salarial, né? E repensar a polícia e não essa história de refundar defendida por Gilmar Mendes. Por outro lado, a história de unificar as polícias, que alguns defendem, principalmente os representantes de militares, isso está descartado. Os policiais civis não querem unificar. A ideia seria fundar uma polícia com os setores, né? Fardado, ostensivo, civil, de trânsito, bombeiro, porque tudo isso faz parte do aparato de segurança. Então, o setor de segurança está com uma proposta aí de rompimento, vamos dizer, de uma reestruturação. Agora vem a novidade. Por que isso? Deputados usando a inteligência artificial, e não foi um só, foram vários,
concluíram de que este é o assunto em debate nas eleições. Pois é, inclusive Arthur Lira disse que é exatamente o tema que vai pautar as eleições de 2026 em âmbito federal. Mota, já que falamos de polícia, enquanto alguns defendem a criação de uma superpolícia, polícia especial, unificação das polícias, tem gente que vai na contramão, né? Fala em pulverizar e dar autonomia para que os municípios tenham suas polícias, né? Como acontece nos Estados Unidos. É um debate onde entra muita gente que não tem nenhuma ideia sobre o que está falando, e eu realmente, às vezes, eu fico extremamente irritado, porque são pessoas que nunca abriram um livro sobre esse assunto, que nunca conversaram com um policial, por exemplo, dos Estados Unidos, ou da França, ou de algum outro país, né? São duas características... Nos Estados Unidos tem 20 mil policiais, 20 mil instituições, né, Mota? Exatamente. Qual é o segredo do sucesso de uma polícia, de uma força policial? São duas coisas. O primeiro é a territorialidade. Você tem uma força policial, nós quatro aqui vamos ser uma força policial, a gente tem que ter um território onde nós operamos. Esse território é nosso. A segunda coisa é o chamado ciclo completo. O que é isso? É uma coisa que o Zé Maria falou mais ou menos no comentário dele, né? Então, o Caniato vai fazer o policiamento fardado nas ruas, né? O Zé Maria vai fazer as investigações, o Beraldo vai fazer a perícia, eu vou pegar uma outra capacidade qualquer. Então, nós, né, o Caniato prende o cara na rua, o Zé Maria vai fazer a investigação, o Beraldo vai entrar com os elementos forenses, eu vou terminar a investigação e a gente pega e entrega isso tudo rapidamente, em pouco tempo, na mão do Ministério Público. E não, a gente, né, leva meses ou até anos nesse processo. Ter um território para cumprir e o chamado ciclo completo. É isso. Se você fizer isso, nós vamos ter uma situação melhor do que a gente tem hoje. Fora disso, é só elucubração.